Gravação iniciada. Voltei. Então, iniciando agora, como de quinta-feira, à tarde, que é a nossa última sessão dessa reunião, que é a primeira virtual do CARF, nessa terceira sessão. Então, temos agora, próximo item da pauta, o doutor Luiz Eduardo. É o item 301. Confere, doutor Luiz, 301. Confere, presidente. Isso. Recorrente Fazenda Nacional, recorrida Lano Brasil. Isso. Recorrente Fazenda Nacional, recorrida Lano Brasil, com a palavra do relator. Presidente, trata-se de PIS. O período vai de outubro a dezembro de 2004 e trata-se, mais uma vez, de créditos. É um recurso da Fazenda. Sujeito passivo requereu ressarcimento de crédito de PIS e a Delegacia da Receita Federal em São José dos Campos deferiu apenas em parte o pedido, glosando gastos com material auxiliar, fretes, IPI recuperável e crédito presumido sobre o estoque de abertura. Sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a reforma do despacho decisório e o reconhecimento do crédito. Quanto a fretes, alega que a transferência de matéria-prima da filial que fica no estado do Rio Grande do Sul para a matriz em São Paulo integra seu processo produtivo. Quanto ao crédito presumido sobre estoque de abertura, alega que existia dispositivo específico para tal. Como observação, cabe referir que as matérias glosa de crédito sobre material auxiliar e IPI recuperável não foram impugnadas. Assim, a Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro, no acórdão 053597, deu provimento em parte à manifestação de inconformidade para reverter a glosa sobre estoque de abertura. Com relação às despesas de frete, entendeu que somente gerariam crédito se fossem referentes à operação de venda. E, é claro, declarou a definitividade das matérias não impugnadas. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, requerendo reversão da glosa do crédito sobre o frete, alegando fazer parte do custo da lã, que é uma matéria-prima do seu produto. Ele explica que lã sai do Rio Grande do Sul, é transferida para São Paulo, onde é processada e dali então sai o produto. A decisão recorrida 3102002325 deu provimento ao voluntário para entender que frete no transporte de matéria-prima gera um crédito. E assim a Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discutir o crédito sobre o frete de insumos. Apresentou 2 processos. Doutor Luiz? Pois não. Eu vou dar uma saída rápida, mas pode continuar o voto. Eu vou reiniciar o computador, mas pode continuar o voto que eu já li, eu já adiantei a leitura, pode continuar tranquilo, eu já volto, já retorno. Perfeitamente. Senhor presidente, quem falou foi o doutor Andrada, ele diz que vai fazer uma saída e retornar à sala de reunião virtual, mas que não prejudica porque já leu a minuta de voto que foi postada na pasta compartilhada. Então eu prossigo com o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Perfeito. Fazenda Nacional alega que o frete de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa não se enquadraria na previsão da Lei 10.637 de 2002, porque o conceito de insumo é restrito e não alcançaria o frete. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e, em contrarrazões, o sujeito passivo pede preliminarmente o não conhecimento, por falta de similitude fática, alega que no recorrido discute-se crédito sobre transporte de matéria-prima entre estabelecimentos. Já nos paradigmas, se discute crédito sobre transporte de mercadorias acabadas.
No mérito, pede negativa de provimento. Bom, posso passar ao voto, presidente? Sim, pode ir direto ao voto. Inicio pelo conhecimento. Olha, em que pese a alegação de não conhecimento do sujeito passivo em contra-razões, eu conheço sim, especificamente o paradigma 3302002025, trata de frete em produtos em elaboração, que caracterizam insumos entre estabelecimentos. Posso passar ao mérito? Sim. No mérito, cito o acórdão 9303008060, que dispõe o seguinte: geram direito aos créditos da não cumulatividade e aquisição de serviço de frete utilizados para movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte. No caso, a matéria-prima transportada é a lã, que, em tese, dá direito a crédito e que não há na decisão recorrida, nem no recurso, qualquer alegação de vedação ao crédito sobre a lã, matéria-prima. Ao contrário, no relatório fiscal, há uma afirmação de que os insumos não estão sujeitos nem à isenção, nem à alíquota zero. Portanto, como eu entendo que o frete deve seguir o tratamento tributário dado à mercadoria transportada no âmbito do processo produtivo, ele compõe o custo, sendo, consequentemente, passível de gerar crédito. Em conclusão, nego o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. É como voto. Vamos aguardar o doutor Andrada. Doutor Luiz, esse processo foi até simples, esse programa mais complicado. Presidente, acabou sendo simples. É que eu não me lembrava mais de cor. Foram mais de 50 processos que eu relatei e dos quais entraram em pauta mais de 30. Então eu confundi esse com outro. Realmente, sobre matéria-prima que não está sujeito a alíquota zero, eu podia ter resumido em menos linhas. Peço perdão. Presidente, posso? Doutor Luiz, aquele processo da Blasuíta, será que a gente não pode julgar? Presidente, estamos no horário de almoço à vista. Processo mesmo? Se o senhor quiser... Tem um barulho que eu não estou ouvindo em algum lugar aí. O cara voltou. Vamos começar a votação, depois vocês falam. Doutor Andrada, como vota? Me recorda aí, doutor Luiz. Frete, doutor Luiz. Frete de insumos. A lã que é utilizada como insumo. O alã não é alíquota zero. É o recurso. Estou negando provimento ao recurso da Fazenda. Com o relator, presidente. Doutor Balcia? Doutor Tatiana, antes. Doutor Tatiana. Com o relator, presidente. Mudou a posição de todo mundo aqui. O Andrada saiu, entrou no lugar do Luiz. Doutor Balcia? Com o relator, senhor presidente. Doutor Jorge? O relator, presidente. Doutora Érica? Com o relator, presidente. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Jurisprudência pacífica nessa turma. Então, o resultado foi negar provimento, por unanimidade de votos, ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Próximo item também, doutor Luiz Eduardo, item 302, recorrente Fazenda, recorrida Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil, Coopermibra. São 2 processos com os mesmos recorrentes e recorridos. Com a palavra relator, o microfone está desligado. Perfeito, presidente. Trata-se de PIS, terceiro trimestre de 2004, e o assunto é crédito, frete de insumo, mercadoria, alíquota zero e tratamento de efluentes.
Sujeito passivo apresentou declaração de compensação, pedindo crédito de PIS não cumulativo. A DRF de Maringá deferiu parcialmente o pedido. Sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade requerendo a reforma do despacho decisório. TRJ de Curitiba, acórdão 0638835, negou provimento à manifestação de inconformidade. Assim, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário. O acórdão recorrido 3402003520 deu parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de valores relativos a frete pagos na aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, frete na transferência de insumos, que são produtos vegetais, entre estabelecimentos, serviço de tratamento de efluentes industriais, porém, manteve a glosa dos demais valores, o que inclui o crédito presumido da agroindústria, as operações com associados, por falta de apresentação de documentação, e a atualização do crédito pela taxa Selic por vedação legal. Em face do ocorrido, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial com relação a 4 matérias. A primeira matéria é o conceito de insumos, alegando que deveria ser utilizado o conceito restritivo do IPI, paradigma 203.12.448, o que alcançaria, por ser uma matéria genérica, os créditos que foram revertidos pela decisão recorrida, quais sejam tratamento de efluentes, frete de insumos, produtos vegetais entre estabelecimentos e frete sobre a aquisição de bens sujeitos à alíquota zero. A matéria número 2, ela foi específica, crédito sobre tratamento de efluentes, paradigma 202.19.127, alegando que esses gastos não integram o conceito de insumo. As matérias 3 e 4 não foram admitidas. O presidente da Câmara apenas deu seguimento a essas 2 primeiras matérias. Em contrarrazões, o sujeito passivo pede o não conhecimento e, no mérito, a negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida é o relatório. Posso passar ao voto, presidente? Sim, pode ir direto ao voto. Conheço do recurso. Por quê? Porque a Fazenda Nacional apresentou um recurso especial genérico, suscitando divergências sobre o conceito de insumo e alegando que, diferentemente do que decidiu o acórdão recorrido, somente deveria ser considerado como insumo passível de geração de crédito aquele que sofresse desgaste ou consumo em face de contato com o produto fabricado. E assim, por decorrência lógica, se aplicássemos essa razão de decidir a todos os créditos cuja glosa foi revertida, teríamos decisão diferente. Por decorrência lógica, tendo sido admitida a divergência quanto a essa matéria, naturalmente se encontram em discussão as matérias específicas. De acordo com o fundamento jurídico defendido pela recorrente, os serviços de frete e tratamento de efluentes entram. Por quê? Eles não se desgastam nem se consomem por contato com o produto e, assim, não gerariam crédito caso a razão de decidir defendida pela Fazenda no tema fosse aplicada. Fica desnecessária a análise em específico de cada glosa revertida. Posso passar ao mérito, presidente, ou alguém não conhece de alguma coisa? Sim, pode ir direto ao mérito. Ok. Genericamente, discordo do conceito de insumo defendido pela recorrente. Já expliquei que adoto o parecer RFB-COSIT número 5 de 2018. E agora, à luz desse parecer e desse conceito de insumo, analiso cada um dos elementos que estão na discussão. Inicio por tratamento de efluentes. Aplico o item 53 do parecer.
Trata-se de gasto essencial, por exigência da legislação, portanto, gera crédito. Passo a frete na aquisição de mercadoria tributada a alíquota zero. O frete compõe o custo do insumo que deverá gerar o crédito. E como o insumo, conforme afirmado na decisão recorrida, não gera crédito nenhum por ser alíquota zero, o frete não tem o condão de gerar crédito por si só. Ele aumenta o custo do insumo. Se o insumo gerou zero, ele gera zero. Com relação a frete de insumos, produtos vegetais, a mesma coisa. O frete compõe o custo do insumo, porém, como produtos vegetais não geram crédito por serem alíquota zero, não tem o condão de gerar crédito por si só. Em conclusão, dou provimento em parte ao recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer a glosa do crédito sobre gastos com frete na aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero e também na transferência de produtos vegetais entre estabelecimentos. Doutor André, encerrou, né? Sim, encerrei, presidente. Eu li até o final aqui também. Doutor Andrada. Oi, gente, desculpa. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Desculpa, é que eu perdi porque eu tive que entrar agora, mas só pode repetir a conclusão? Posso. Desculpa. Presidente, eu posso repetir? Pode repetir. Perfeitamente. Doutora Tatiana, tem como ligar a câmera? Pronto. Isso, obrigado. Eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda para restabelecer glosa de fretes sobre compras sujeitas à alíquota zero e transfer... Não consegue me ouvir? Caiu. Esperar um pouquinho. Tem que fazer a conexão pelo celular quando for assim. Doutor Luiz, enquanto ela não... já retornou, pode deixar. Retornou. Desculpa, já caí de novo. Estou mantendo a reversão da glosa sobre tratamento de efluentes. Estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional com relação a fretes de aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero, o racional de que o frete segue o principal, e com transferência de elementos sujeitos à alíquota zero, que é produto vegetal, entre estabelecidos. Ela está com fone, ela tem que tirar esse fone, tá dando problema. Doutor Luiz, eu acho que eu me equivoquei aqui, eu acho que o senhor também está se equivocando, a não ser que eu não entendi direito. O frete na aquisição de insumos, o nosso entendimento é exatamente esse que o senhor colocou. Agora, o frete utilizado na transferência, ou seja, não estamos adquirindo insumos. O frete é dentro do processo produtivo entre estabelecimentos industriais de insumos e de produtos em elaboração. A gente tem considerado esse frete, o próprio serviço de frete, como um insumo por si só, pois ele é um gasto incorrido já dentro da fábrica, dentro do processo produtivo. Eu acho que a gente votou assim várias vezes. Olha, se votou, eu não concordo com esse racional, porque esse racional me leva necessariamente a dar também crédito para aquisição de produto sujeito à alíquota zero. Por quê? Porque ele faz parte do processo produtivo. Eu não produzo se não trouxer a coisa para cá. Não é isso, não. A execução do frete antes da aquisição do produto, ele é feito antes do insumo entrar na fábrica. O serviço do frete é feito antes do insumo entrar na fábrica. Aí, posteriormente, esse insumo entrou na fábrica, está aqui, vamos supor, numa moedora, né? Esse insumo é moído, é semi-elaborado, é feito alguma coisa nesse insumo,
E daí se contrata um frete para levar esse insumo de uma unidade fabril para outra, para outra parte sequencial do processo produtivo. Portanto, esse frete, esse serviço é consumido durante a fabricação do produto e não antes quanto o frete na aquisição do insumo. O doutor Jorge quer falar e depois o doutor Valcir. Não, eu ia ratificar o que o doutor Andrada falou, doutor Luiz, que a gente tem votado a transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma fábrica, nós temos dado crédito. Quando é a transferência de mercadorias prontas, acabadas, é que nós não estamos dando. A gente era vencido, eu, tu e o doutor Andrada. Agora, a partir do mês de março a fevereiro, o doutor Rodrigo também passou a acompanhar. Mas aqui, pelo seu voto, é frete na transferência de insumos entre estabelecimentos. É isso que o doutor Andrada chamou a atenção, né, doutor Andrada? Que a gente tem votado, inclusive, o senhor, doutor Luiz. Doutor Valcir? Presidente. Doutor Valcir, com a palavra, depois eu passo da doutora Tatiana. Tá, desculpa. Que eu entrei agora. Peço desculpa. Doutor Valcir? Se não me falha a memória, doutor Luiz Eduardo, exatamente, a minha memória é pequena, né? Pelo pouco tempo que estou na Câmara Superior. Mas me parece que essa era a posição meio que unânime em relação à questão dos fretes internos que estavam concedendo. A minha posição, ela é um pouco mais ampla ainda. Eu daria frete na aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero, com o raciocínio que o senhor fez antes, bem como o frete na transferência de insumos entre estabelecimentos. Mas, em relação a frete na transferência de insumos entre estabelecimentos, acredito que o senhor estava dando. Tá bom. Doutor Tatiana, quer falar? Doutor Tatiana estava querendo falar? Não, é que eu ia votar, né? É que eu desculpa. Não, então, doutor Luiz vai acabar de explicar aí o voto dele. Tinha que tirar o microfone. Esse microfone está atrapalhando muito. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu não estou ouvindo ninguém. Peraí, só um minutinho. É porque deve ter colocado aí o eu não estou ouvindo ninguém, mas é minha vez de votar? Não, tira o plug aí, tirou? Tirou o plug do fone, Tati? Eu vou sair e vou entrar de novo, mas eu... Não? Eu não deve estar ouvindo que está com o plug ligado. Eu não estou ouvindo ninguém. Tira o telefone do plug, despluga. Tirei. Ah, tá. Não está ouvindo ninguém? É minha vez de votar ou não? Eu vou sair e voltar, tá? Vou ver esse bonequinho. Doutor Luiz Eduardo, por favor. Presidente, em tese, eu entendo que frete de insumo dá direito a crédito. Já votei várias vezes. É que nesse caso em específico, o insumo estava sujeito à alíquota zero. E mesmo que ele esteja dentro do processo de produção, isso seria uma burla, porque bastaria então que eu fizesse a compra para um estabelecimento bem próximo, e que não dá direito a crédito, com frete desse tamaninho. Depois faço um frete desse tamanho para o lugar em que eu vou mexer. E aí eu consigo gerar crédito sobre o frete. Ora, se eu tivesse comprado direto para o estabelecimento que vai produzir, esse frete todo não daria direito a crédito. Então eu sempre sigo o racional de que o frete segue o principal. Se o principal dá alíquota zero, o frete sobre o que dá alíquota zero é zero, sendo ele a primeira compra, sendo ele a compra do meio. Porque senão geram-se incoerências. Quem dá um e dá todos, pelo menos tem incoerência. O meu medo é ter uma incoerência nisso e gerar, com esse racional, um efeito extra fiscal, que é o cara burlar o frete, em vez de fazer um, fazer dois, para dar crédito de metade. Não faz sentido. Tá, doutor Jorge, você está com a palavra, e depois a doutora Vanessa. Não, eu entendi. Agora o doutor Luiz foi mais específico. Então, doutor Luiz, eu sugeriria, para a nossa parte dispositiva do voto, que ficasse restabelecer a glosa do crédito sobre os gastos com B,
frete na transferência de insumos com alíquota zero entre os estabelecimentos. Para já. Não é? Para já, é isso mesmo. Não é isso. Eu assim. Não, é o que ele quer dizer, é isso. Eu acho que o direito. Calma. Eu estou mantendo o meu voto. Eu não quero dizer que vocês tenham que me acompanhar, mas esse foi o meu voto. Isso. E acho que fica específico, senão o senhor da forma que está na parte dispositiva, o senhor estaria dizendo que todos, seja com alíquota zero ou não, né? Então assim fica mais específico. Eu entendi a sua colocação. Seguindo a ordem agora, a doutora Vanessa quer falar. Doutora Vanessa. Não estamos ouvindo. Microfone. Desculpa. Eu entendi do voto do Dr. Luiz que são 2 itens separados: o frete de aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero e o frete de transferência de insumos. Então, não são insumos à alíquota zero, seriam o frete de transferência de insumos, seria o que a gente reconhece normalmente. Eu não sei se eu entendi errado, mas da leitura do voto, da minuta, que eu entendi que está assim, inclusive no item 4, que está destacado ali. São 2 itens diferentes, era essa a observação que eu queria. Doutora Andrada, agora. É óbvio que pode-se votar assim sem nenhum problema. Agora, votando assim, de fato, é uma mudança de jurisprudência. Na verdade, é o seguinte, quando está se fazendo um serviço de transferência de insumos dentro do estabelecimento, não existe contabilização de aquisição de insumos, não existe contabilização se aquele insumo é alíquota zero ou se não é alíquota zero, porque não está agregando mais custo sobre ele já foi adquirido. Então, quando se transfere insumos ou produtos em elaboração dentro de um estabelecimento industrial, ou entre estabelecimento, ou entre unidades fabris dentro da mesma, uma fábrica pode ter, sei lá, 100 hectares, e a moenda ser aqui e Perfeito. A outra unidade ser daqui 5 quilômetros, dentro da mesma estabelecimento. Essa despesa de transportar esse insumo de uma moeda para outra não é agregação de custo ao custo do insumo, já faz parte do custo de industrialização. Assim, só para confirmar que seria uma mudança de entendimento, eu abri aqui o primeiro acordo que eu consegui localizar aqui, 9303008058, de fevereiro de 2019, foi o primeiro, apareceram vários. Na hora que eu coloquei insumos, transporte, apareceram muitos. Mas aí eu já abri esse primeiro que apareceu, que é da minha relatoria, e que foi unanimidade. Deixa eu ver se o doutor Luiz participou. Participou. Nós fomos vencidos no recurso do contribuinte, mas o recurso da Fazenda foi negado provimento por unanimidade, porque discutia-se crédito sobre frete na movimentação de insumos e produtos em elaboração no próprio estabelecimento do contribuinte. Então, sim, é óbvio que com esse raciocínio novo, perfeito, a gente pode mudar de opinião, mas a nossa jurisprudência, de fato, era essa. Doutor Luiz. Eu quero só reafirmar que eu acompanho e continuo acompanhando ao voto do doutor Andrada nesse acórdão que ele acabou de referir. Por quê? Porque não estava discutindo qual era a natureza do insumo. E cabe ao recorrente pedir. Em tese, frete de insumo, assim como frete de aquisição de matéria-prima, dá direito a crédito. O problema nesse caso, tem prova de que o insumo é produto vegetal. E isso eu estou vendo aqui em vermelho, que eu coloquei. É produto vegetal. E eu estou dizendo que ele segue o principal. Doutor Luiz, é uma situação específica em relação à situação genérica que foi julgada antes. Doutor Luiz, pelo que eu estou entendendo, o doutor Andrada querendo dizer que o racional do alíquota 0, alíquota 5, alíquota 10... produtivo descolou da natureza do insumo. Ele fala que lá na aquisição já teve o crédito, caso não fosse zero, e não teve
porque foi zero. E dentro do estabelecimento, eles contratam o frete, destacam o frete, pagam o frete, e depois eles estão tentando reaver esse valor destacado no fiscal do frete, independente do insumo. Esse frete serve para cana, para tudo. Tá bom. Meu racional... Eu entendi do doutor Andrada é isso, né, doutor Andrada? Eu acompanho o doutor Andrada no geral, frete de insumo dá direito a crédito. Nós nunca discutimos, que eu me lembre especificamente qual insumo, e dessa vez eu me deparei com um insumo que claramente é a alíquota zero. Eu peguei todos os fretes dele e estou dando para o frete o mesmo tratamento que eu dava no frete de aquisição. É outro racional, mas eu quero dizer que eu acompanharia o senhor se a discussão da natureza do produto intermediário utilizado como insumo não tivesse sido aventada. É só isso. Doutor Andrada, pediu a palavra. Meu voto, compreendo, respeito e mantenho meu voto. Doutor Luiz, é que nesse voto que eu citei aqui, a gente tratou o frete, o próprio serviço de frete, de transferência de insumos, o próprio serviço de frete como insumo. Quando o nosso tratamento de frete, quando é adquirido para a aquisição do insumo, a gente não considera ele como um insumo. A gente considera ele como um serviço que agrega custo ao insumo. E nessa condição, mesmo se o frete for adquirido de pessoa física que não paga PIS e COFINS, a gente admite a inclusão dele no custo do insumo para fins de geração de crédito. Agora, esse frete, no voto que eu acabei de falar, esse frete utilizado dentro da indústria, a gente considera ele por si só um insumo do processo produtivo. Então, não importa o que ele está, assim, a natureza do produto, ou do produto em elaboração, ou do insumo que ele está transportando. Então, a gente considera ele por si só como um insumo. Essa foi o sentido do voto que foi dado naquele acórdão, independente do que esteja se transportando, se aquele produto em elaboração seja alíquota zero, se não seja, está sendo o próprio frete, não está agregando custo, está simplesmente eles por si só gerando crédito. Aí, nesse caso, o crédito somente se for pago à pessoa jurídica, né? Coincidência de PIS e COFINS. Todos esclarecidos, todo mundo? Podemos começar a votação? Doutor Andrada. Concordo com tudo isso, mas eu coloco mais uma condição. Então, me parece que o senhor vai abrir a divergência para dar provimento em menor extensão. Doutor Andrada, é isso? Como vota, doutor Andrada? A discussão aqui me tirou o foco do recurso. O recurso é do contribuinte? Não, da Fazenda. Fazenda. Então, então, eu vou dar provimento em menor extensão, né? Dar provimento em menor extensão para admitir também os créditos na transferência de insumos entre estabelecimentos, além de acompanhar no restante o doutor Luiz. Crédito de frete, né? Serviços de frete adquiridos de pessoa jurídica, utilizados no transporte de insumos entre estabelecimentos. Que é a letra B. Que é a letra B, perfeito. Doutora Tatiana. Tá. Bom, eu abro divergência, né, com a devida vênia. Eu entendo que frete na aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero, a vedação, pelo menos que consta do dispositivo da lei, é em relação à aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero, não em relação ao frete, né? Inclusive, em relação ao frete, eu entendo que se você não tirar essa possibilidade de constituição de crédito sobre o frete, você acaba com a observância do regime da não cumulatividade, porque o outro pagou o PIS/COFINS, né? Agora, em relação ao frete na transferência de insumos, eu entendo que seria a posição já da nossa turma, e eu também, assim, sempre entendi dessa forma, então eu peço vênia ao relator para negar provimento e recurso da Fazenda.
Doutor Valcir. Com a devida vênia, doutor Luiz Eduardo, ouso discordar, eu nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional, então volta com a divergência. A divergência 2, a divergência da Tatiana. É diferente da divergência do Andrada. Não, a divergência é total. Eu nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Então, o senhor vota com a doutora Tatiana. Exato, doutora Tatiana. Doutor Jorge. Eu acompanho a divergência aberta, a divergência do doutor Andrada. Doutora Érica. Eu acompanho a divergência da doutora da doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Eu acompanho também a segunda divergência, presidente, por negar provimento ao recurso. Eu acompanho o doutor Andrada, exatamente como naquele voto. Agora, você tem que me ajudar a compor o resultado. Ou a gente faz aquela... Presidente, olha, eu votei por dar provimento parcial para restabelecer 2 glosas. Isso, foi o único voto. Doutor Andrada, doutor Jorge e o senhor votaram por dar provimento parcial para restabelecer, em menor extensão, para restabelecer só uma glosa. Doutora Tatiana, doutor Valcir, doutora Érica e doutora Vanessa votaram por negar provimento, não restabelecer glosa nenhuma. Então ficou só a letra... Não, ficou negado o provimento, presidente. 4 Legal, não. Esse tipo de processo, a gente vota por item. Então, no item insumos, foi negado provimento por maioria vencido do doutor Luiz. Transferência de insumos. O B, vamos lá primeiro. O alíquota zero, pelo voto de qualidade, foi negado provimento ao recurso da Fazenda. Não, dado provimento ao recurso da Fazenda, desculpa. Negado. Alíquota zero. Foi dado provimento ao recurso da Fazenda pelo voto de qualidade. Foi negado. Não, esse processo aqui é de ressarcimento, doutor Jorge. O voto do presidente foi para negar esse crédito. O voto do presidente foi para negar o crédito sobre o insumo na aquisição de produto com alíquota zero. O voto meu, seu, do doutor Luiz e do doutor Rodrigo foi para negar esse crédito. Então, nesse item, está se dando provimento ao recurso da Fazenda pelo voto de qualidade. Aqui não é, aqui é restituição, tá certo. É restituição, né? E o item A foi por unanimidade. O item A é o... Esqueci já. Presidente, posso auxiliar? Pode. O A também não foi unanimidade, não. Aqui, ó. O A foi por qualidade. São três questões, ó. Custo dos serviços de tratamento e destinação de efluentes. Esse me parece que todos negaram provimento com relação a esse item. Unanimidade, tá? Segundo, custo do frete na aquisição de mercadorias tributadas à alíquota zero. Nesse caso, foi dado provimento por voto de qualidade. Vencidos Tatiana Valcir, Érica e Vanessa, tá? E o terceiro item, fretes para transferência de insumos, matéria-prima entre estabelecimentos. Esse foi também negado provimento por qualidade, isso? Maioria, vencido só eu. Ah, por maioria. Vencido só eu. O doutor Luiz foi vencido no SP. Tá. A doutora Vanessa deu uma boa ideia. Então a gente vai colocar todos os insumos que foram votados, vai ser mais fácil. Em vez de só o que foi glosado, foi revertido. Doutora Vanessa tem precedência, mas a sugestão foi minha. Não, é porque ela Sim, foi sugestão do Andrade, só organizei. A doutora Vanessa incluiu um terceiro insumo. O efluentes. O efluentes. Isso, É o voto do Andrada mais a sugestão do Andrada mais o insumo da Vanessa. Não foi isso? Então, ficou efluentes por unanimidade negar, de acordo com a Vanessa, fretes de mercadorias alíquota zero por qualidade por dar provimento, né? E fretes de insumos por maioria negar. É isso, né? Isso. Tratamento de efluentes, né? Não efluentes, tratamento de efluentes. Tratamento. Perfeito. Então o voto vai ficar o seguinte.
por maioria de votos, o ponto primeiro, o outro, por unanimidade de votos, negou-se o provimento de recurso da Fazenda em relação aos tratamentos efluentes. Pelo voto de qualidade, deu-se provimento de recurso especial interposto pela Fazenda em relação ao frete na aquisição de mercadorias tributárias, alíquota zero. Isso, vencidos. Vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Valcir e Vanessa. E, por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso da Fazenda em relação ao frete na transferência de insumos entre estabelecimentos. Vencido o relator, Dr. Luiz Eduardo. Voto vencedor? Voto vencedor, Dr. Andrada. Por esse modo. Perfeito. Dr. Luiz, o 303 é idêntico? Não é idêntico. Então vamos ao item 300. Os itens são diferentes. Recorrente Fazenda e recorrida Cooperativa Mista Agropecuária também. Os processos são demorados, não são difíceis, mas são demorados. É porque cada crédito tem que ser debatido, né, presidente? Doutor Zé Adão pegou uma vez com 30 mil insumos. Pois é. Bom, presidente, aqui é PIS. O período vai de maio a junho de 2004, mas o assunto é crédito sobre frete de remessa para industrialização e tratamento de efluentes. Vou passar direto ao voto. Não, vou partir da decisão recorrida, tá? A decisão recorrida, acórdão 3402, 003521, deu parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de valores relativos a serviço de tratamento de efluentes e fretes pagos na remessa de insumos para industrialização por encomenda. Manteve a glosa dos demais valores, incluindo crédito presumido da agroindústria e frete sobre a transferência entre estabelecimentos por falta de documentação. A Fazenda Nacional apresentou recurso especial genérico sobre o conceito de insumos, sobre o qual já falamos, e que incluiria os créditos cuja glosa foi revertida, que é tratamento de efluentes e remessa de insumo para industrialização por encomenda. Especificamente, ele teve a matéria número 2, que é tratamento de efluentes específica. Analisando apenas a primeira divergência, o presidente da Câmara deu seguimento a todas as matérias, no meu entender, até de maneira coerente. Em contra-razões, o sujeito passivo pede o não conhecimento, por entender que não foi comprovada a divergência quanto às matérias específicas, e no mérito pede negativa de provimento. Passo ao voto. Conheço, o meu racional é idêntico ao do processo anterior. E agora, passo... Luiz, não estou ouvindo. Perfeito. Passo a análise dos pontos que estão em discussão. Se encontram aqui. Tratamento de efluentes. Já votei dizendo que é necessário, portanto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional com relação a tratamento de efluentes. Próximo ponto. Frete na remessa para industrialização. A remessa para industrialização foi de linter de algodão. O linter de algodão, que é um caroço de algodão para produção da linha, né, não está sujeito a alíquota zero
e, portanto, eu aqui estou considerando crédito sobre esse frete. Em vista do exposto, neguei provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto. Esse foi mais tranquilo, porque só tem um resultado ou outro, 2 resultados possíveis. Doutor Luiz, eu acompanho o relator, mas eu também. Não, você considerou aqui o frete como insumo por si mesmo. Você considerou ele no inciso 2. E é claro, mas o insumo para mim é o caroço de algodão, que é utilizado para gerar um produto que gera crédito. Você considerou o próprio frete aqui como insumo. Como custo do insumo. O próprio solução de consumo bem considera. Perfeito. O insumo, eu digo assim o insumo necessário é a própria produção, é o serviço de industrialização, do qual o correspondente crédito faz parte do custo. Considerando que o serviço de industrialização por encomenda gera crédito, o frete também deverá gerar. Da leitura aqui, eu não vejo a razão assim, muito clara para votar pelas conclusões, não. Eu vou acompanhar o relator. Sim, senhor, perfeito. Tatiana. Bom, o doutor Luiz está negando provimento, né, em relação a essa parte. Isso. Não, tudo. Está negando provimento total. Tudo. Sim. Bom, eu acompanho o doutor Luiz. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Presidente, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, porque eu encontrei o que o doutor Luiz está referindo aqui, que ele coloca assim: o insumo necessário à produção é o serviço de industrialização por encomenda, o qual o correspondente frete faz parte do custo. Do qual o correspondente frete faz parte do custo. Então, eu acredito que tem que ser pelas conclusões. Presidente, eu também gostaria... Desculpa, eu gostaria de também votar pelas conclusões. Eu voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. As conselheiras Vanessa e Tatiana votaram pelas conclusões. Só para entender, o frete aí não foi sobre o serviço de industrialização, o frete foi sobre um serviço, foi sobre um insumo do processo produtivo. O frete não foi sobre o serviço de industrialização. Então, acho que não precisa votar. Acho que a gente vai longe se Item 304, doutora Tatiana. Recorrentes, frigorífico Mercosul e Fazenda. Sim, senhor. 304. A palavra é relatora. Certo. Bom, é um recurso especial do sujeito passivo. Não, são 2 recursos aqui, do sujeito passivo e da Fazenda, né? Isso, desculpa. Contra um acórdão da 2ª turma especial, que por unanimidade de votos rejeitou as preliminares de nulidade, por unanimidade de votos não conheceu da matéria de mérito referente ao percentual do cálculo de crédito presumido da COFINS, por concomitância com a ação judicial, por unanimidade deu provimento parcial recurso para restabelecer a dedução dos créditos apurados do valor das despesas de locação de veículos, de carga, homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido, por maioria manter na base de cálculo os valores das receitas de subvenção para investimentos recebidos a título de Fundopem. Pelo voto de qualidade, manter a glosa dos demais créditos. Então, foi consignado a seguinte emenda, eu vou pular aqui, para ir direto aqui. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial
contra o referido acordo, suscitando divergência acerca do reconhecimento de crédito do PIS não cumulativo calculado sobre as despesas pagas à pessoa jurídica referente à locação de veículos de carga utilizados nas atividades de transporte da locatária. Traz que, para fins de cálculo do crédito da contribuição para o PIS não cumulativo, podem ser considerados insumos apenas aqueles elencados no artigo 3º e artigo 66, artigo 3º da 10.637 e o 66 da IN 247, adotando-se, então, aquele conceito mais restrito. Em despacho, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda. Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que caso seja, requerendo que caso seja conhecido, o recurso deve ser negado provimento, pois os veículos de transportes locados se enquadram no conceito de máquinas e equipamentos. Insatisfeito o sujeito passivo interpôs recurso especial, né, trazendo a discussão a seguinte matéria: condição de crédito sobre as despesas de transporte condição de crédito sobre as despesas de transporte com frota própria e dos encargos de depreciação de veículos pesados, e também não incidência das contribuições sobre o fundo PEN. Em despacho, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do sujeito passivo apenas quanto à matéria relativa à exclusão da base de cálculo do PIS sobre as receitas auferidas com o fundo PEN, e ao direito ao crédito de PIS nas despesas de transporte com veículos de frota própria e encargos de depreciação. Em despacho de reexame, foi mantido a íntegra, né, que conheceu parcialmente, e a Fazenda apresentou aqui contrarrazões, né. Posso ir direto ao voto, presidente? Perfeitamente, pode até resumir o voto, se quiser. Ah, então tá bom. Então, em relação ao recurso especial da Fazenda, deixa eu ver se eu conheci, porque aí eu só leio se alguém entender de forma diferente, né? O que entrou aqui? Não conheceu, não conheci. Obrigada, Valcir. Então eu vou ler para vocês entenderem por que eu não conheci o recurso da Fazenda. Aqui. Em relação ao recurso especial interposto pela Fazenda, que suscitou a discussão acerca do reconhecimento ou não de crédito do PIS não cumulativo. Oi? Desculpa. Em relação ao recurso especial interposto pela Fazenda, que suscitou a discussão acerca do reconhecimento ou não do crédito do PIS não cumulativo, calculado sobre as despesas pagas à pessoa jurídica, referente à locação de veículos de carga utilizados nas atividades de transporte da locatária, entendo que não devo conhecer o recurso. Para tanto, recorde que já analisamos idêntica situação quando do julgamento do recurso da Fazenda envolvendo o mesmo contribuinte, o que peço licença para transcrever parte do irretocável voto constante do acordo 9303-006-715 do ilustre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Então, aqui, dependência dos autos que o recurso interposto, pela Fazenda Nacional está fundamentado, no que defende ser a correta conceituação de insumos na legislação que regulamenta o sistema não cumulativo de apuração das contribuições, o acordo recorrido por seu turno em relação à matéria ora controvertida decidiu sobre o direito de crédito nas operações de locação de veículos de carga por considerá-las espécies de máquinas e equipamentos. O despacho de admissibilidade do recurso reconheceu a divergência sob o seguinte fundamento: segundo o enunciado da ementa do referido acordo, o aproveitamento dos créditos das contribuições para o PIS no regime não cumulativo há que obedecer às condições específicas ditadas total. O voto condutor deste julgado deixa claro que a opção pela aplicação do conceito de insumo previsto na legislação de IPI para fins de apuração dos créditos da citada contribuição. Dessa forma, em face do acordo 213.12.448 trazido pelo recorrente, fica demonstrada a alegação de divergência conforme preconiza o artigo 67, no que diz respeito ao ponto que trata o reconhecimento de crédito para o PIS não cumulativo calculado sobre as despesas pagas à pessoa jurídica referente à locação de veículos de carga utilizados nas atividades de transporte. Para demonstrar a leitura empregada pelo acordo recorrido, a emenda correspondente foi transcrita no despacho e produzo a seguir o fragmento de que trata a matéria e objeto do recurso. Aí ele traz e... Deixa eu ver. Eu não sei se eu preciso ler inteiro, porque a gente já votou da mesma forma. Não precisa não.
né, e aí eu estou utilizando, na verdade, a mesma fundamentação do doutor Andrade da época para não conhecer o recurso especial, e o paradigma era o mesmo, é o mesmo, pelo que eu vi. Então, eu não estou conhecendo o recurso da Fazenda. Então, vamos votar primeiro o recurso da Fazenda. Doutor Andrada. O microfone está desligado. O microfone está desligado, doutor Andrada. Essa matéria é idêntica à que nós discutimos no acordo 9303-009-683 do mesmo contribuinte e o mesmo paradigma. Então, acompanha o relator e, na oportunidade, nós não conhecemos do recurso da Fazenda. Então, acompanha o relator, presidente. Doutor Luiz Eduardo. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge Almiro Locke Freire. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora. Estou acompanhando a relatora. Recurso da Fazenda foi não conhecido por unanimidade de votos. Agora, recurso do sujeito passivo. Tá. Em relação ao recurso do sujeito passivo, eu concordo com o exame de admissibilidade constante no despacho, tá? Então, ele suscitou duas matérias: exclusão da base de cálculo do PIS das receitas auferidas com o fundo PEN e direito ao crédito do PIS nas despesas de transporte com veículos de frota própria e encargos de depreciação. Em relação à primeira matéria, eu recordo que já analisamos esse tema envolvendo o mesmo contribuinte que adota o decidido no acordo 9303-009-683, que por sua vez afastou a tributação sobre as subvenções para investimento oriundas do fundo PEN, tá? Então, é a mesma matéria, e nesse sentido, indo lá embaixo, cadê? Eu voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo em relação a essa matéria, tá? Eu estou adotando o mesmo entendimento. Quanto à segunda matéria, que está lá na página 25, ou seja, se há ou não direito ao crédito PIS nas despesas de transporte com veículos de frota própria, encargos de depreciação, primeiramente passo a discorrer sobre os critérios a serem observados em relação ao conceito de insumos, e aí a gente vai para a página... página 41, tá? Eu entendo que, analisando seu objeto social e constatando-se que ela possui como atividade transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual, internacional, torna-se claro que tais dispêndios são inerentes e pertinentes à própria atividade de transporte em si, o que tornaria desnecessário requerir, inclusive, de sua participação no processo produtivo relativo à fase industrial da recorrente, também descrito no seu objeto social. O frigorífico Mercosul operou com frota própria para todos os processos de atividade com veículos refrigerados, para transferência de produtos semi-elaborados entre as suas unidades produtoras e para atender seus clientes na venda de seus produtos na condição CIF. Somente a hipótese em que a frota própria era insuficiente para atender a demanda de mercado. Sendo assim, eu entendo que tais despesas geram direito ao crédito da contribuição, que no mesmo sentido, considerando que os veículos são essenciais para a atividade do sujeito passivo, entendo que sobre os encargos de depreciação há que se gerar o crédito. Então, em vista do exposto, eu voto por não conhecer o recurso especial da Fazenda e conhecer o recurso especial do sujeito passivo, dando-lhe provimento. Esse é o meu voto, presidente. Doutor Andrada. Doutora Tatiana, esse acórdão que você citou aí, que é da minha relatoria, vocês me acompanharam todos, e as matérias são exatamente as mesmas. Você, doutora Vanessa e doutora Érica, me acompanharam pelas conclusões, mas me acompanharam em relação a essas despesas aí. O acórdão recorrido meu era o 3802-00476. O acórdão recorrido seu é o 3802-00477.
o que me pressupõe que as situações sejam idênticas. Aqui, o seu aqui é crédito do terceiro trimestre de 2005, ao meu, era crédito do terceiro trimestre de 2005. Vamos ver o seu aqui. Mesmo em questão de frota própria? O seu também é do terceiro trimestre, só que é PIS. Não, o meu é do último trimestre de 2005, o seu é do terceiro. Mas as situações, imagino que sejam idênticas, que é o mesmo contribuinte, ou são os mesmos créditos que estão em discussão. Não sei se você quer rever, mas eu vou abrir divergência. Na oportunidade... Entendi. Só um momentinho, deixa eu ver. Desculpa, você pode recordar o fundamento da segunda matéria, doutor Andrade? Sim. No teu... Direito ao crédito sobre despesas de transporte com veículos de frota própria. Conforme estabelecido no acordo recorrido, as despesas glosadas são bem abrangentes, enquanto especificadas em tabelas folhas tais. Somente a título de ilustração são cerca de 50 itens ligados à manutenção de veículos, como aquisição de pneus novos, combustíveis, manutenção em geral, serviços e honorários PJ. Alguns itens, como pneus e serviços de manutenção, podem ser ativáveis, sujeitando-se à depreciação. A verdade é que não há como fazer qualquer vínculo de ligação necessária com o processo produtivo da recorrente, seja pela aplicação do princípio da essencialidade ou da relevância. Como é sabido, os fretes não se constituem insumos do processo produtivo, a não ser que se trate de frete de insumos e produtos de elaboração realizados após iniciado o processo de produção e antes de concluído. Portanto, os fretes antes de iniciada a produção e também posteriores ao encerramento do processo produtivo não são insumos propriamente ditos, muito menos o serão as despesas em veículos utilizados nessas etapas do processo de produção. Então, a gente não conseguiu ligar essas despesas ao processo produtivo e, aparentemente, concluímos que essas despesas dos veículos de frota própria foram efetuadas ou antes ou posterior, porque esses carros refrigerados normalmente são utilizados para a distribuição da produção, que são congelados, resfriados, produtos resfriados congelados, né? E essa decisão foi de quando, desculpa, doutor Andrade? É a decisão que você colocou para fundamentar o seu voto anterior. Não, quanto que a gente julgou, desculpa? Outubro de 2019. Entendi. Bom, eu posso falar, presidente? Eu vou continuar. Doutora Tatiana. Tá, eu vou continuar, doutora Andrada, com o meu voto. Eu tive a oportunidade até de analisar com mais calma, e eu coloquei para fundamentar que está vinculada à atividade o objeto social, tá? Tanto que eu transcrevi o objeto social também, que seria transporte, né? Rodoviário geral de cargas, em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional. E, para mim, o caminhão refrigerado, ele é justamente para atender a atividade dele. Por quê? Porque é um frigorífico, né? Então, ele precisa de um caminhão especial. Então, nesse sentido, eu vou alterar meu voto mesmo para realmente dar provimento ao contribuinte nessa linha, tá? Mas eu agradeço. Doutor Andrade, como vota? Então, presidente, agora tudo esclarecido, eu abro divergência em relação ao recurso especial do contribuinte. Primeiro, eu acompanho a relatora pelas conclusões, presidente, porque apesar de ela ter usado, a doutora Tatiana usou parte do meu voto, ela cresceu muita fundamentação, e nessa fundamentação, ela considera que as subvenções, isso está expresso inclusive na emenda do voto, que essas subvenções para investimento não são tributadas, não são receitas e não são tributadas desde sempre. E a conclusão do nosso acórdão lá é que dentro do... Deixa eu retornar lá para falar com mais propriedade.
A nossa conclusão, inclusive vou ler a emenda, antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela COFINS, regime não cumulativo, as subvenções para investimento devidamente contabilizadas em conta de reserva de capital. Ou seja, nós vinculamos a não tributação desde que haja a correta contabilização daquelas subvenções em conta de reserva de capital. E pelo que eu entendi do voto da doutora Tatiana, ela entende que não são tributadas e não são receitas em hipótese alguma, desde sempre. Então, por isso eu acompanho a doutora Tatiana nesse ponto, pelas conclusões. E abro divergência em relação às despesas com veículos de transporte de frota própria, veículos de frota própria, com base naquilo que eu já li anteriormente aqui, no voto, no acórdão que a gente citou aqui, que é o acórdão número 9303009683 de outubro de 2019. Como voto, presidente? Doutor Luiz Eduardo. Então, a relatora, ela está dando provimento ao recurso contribuinte e a divergência, doutora Andrada, é dar provimento em parte apenas para reverter a manter a glosa. Para restabelecer, perdão, a glosa. Não. Está revertendo apenas a glosa de receita de subvenção. Sim, desculpa, doutor Luiz. Não, isso é muito importante deixar muito claro para saber o que a gente está discutindo. Então, o doutor Andrada aceita apenas que seja revertida a glosa de subvenção. Pelas conclusões. Manteve e pelas conclusões, mas aí... Pelas conclusões, se ele está vencido, não tem que dizer que é pelas conclusões. Né? Se ele for o vencedor, vai valer o fundamento dele. Se a maioria for pelas conclusões, e eu acompanho a divergência, que é exatamente como eu já votei. Doutor Valcir, quer falar? Eu sou o próximo a votar, eu já posso... Doutor Valcir. Eu só preciso esclarecer uma questão, doutora Tatiana. Estamos aqui discutindo a questão das subvenções para investimento, né? Sim. Que você deu provimento ao recurso voluntário, ao recurso especial, perdão. A doutora Andrada também entende correto, só que ele vai votar pelas conclusões desse ponto. Isso. Perfeito. Eu estava tentando lembrar qual é a minha posição, se é a questão, se é necessário que sejam devidamente contabilizados em conta de reserva de capital. Então, na dúvida, eu vou votar nesse ponto pelas conclusões, mas eu estou mais... Acho que eu votava independentemente desta contabilização, mas vou votar pelas conclusões desse ponto. E o outro ponto é a questão da frota, né, doutora Tatiana? Uhum. Tá. Só me esclarece essa questão da frota, ela está no imobilizado? Ela é encargo de depreciação, né? É encargo de depreciação sobre essa frota que... Deixa eu ver, desculpa, só um minutinho. Não falar besteira também. Nesse caso, não é... O que nós estamos discutindo não é depreciação, não. Não é depreciação, não. São as despesas gastos com veículos de frota própria. E entre essas despesas, eu considerei naquele voto anterior que tinha várias despesas que deveriam ser ativáveis. É como se fosse um crédito dele para ele mesmo. É a despesa dele. É a despesa dele para a manutenção da frota dele de transporte. Esse transporte envolve tanto aquisição de insumo quanto entrega de produto acabado. Sim, só para contextualizar bem. Doutora Vanessa, quer falar? Vanessa. Pelo que eu entendi aqui, esse frete que a gente está, esse crédito que a gente está falando, são dos fretes com frota própria. Não, são gastos para a manutenção da frota própria. Desculpa, é isso que eu estou lendo aqui.
Só um minutinho, que eu fiz lá já faz um tempo. Se for frete com frota própria, faz sentido nós termos acompanhado o Andrada na outra ocasião, porque aí não teria como conceder esse crédito, né? Não, o frete, na verdade, é o seguinte, não existe frete sobre frota própria. Sim, né? É verdade. São despesas que ele consome com a própria frota utilizada, tanto na aquisição de insumos, quanto na entrega de produtos. Isso, por isso que eu considerei como parte, como insumo mesmo, como parte do custo. Essas despesas com frota própria, entendeu? Porque eu fiz a vinculação com a atividade dele, né? Que seriam os pneus, a manutenção de sistemas automotivos, combustíveis, peças, pedágios, cargas, descargas. Por isso que no penúltimo parágrafo, doutora Tatiana, do seu voto, penúltimo parágrafo do seu voto, sendo assim, entendo que tais despesas geram direito ao crédito da contribuição. Tudo bem. O que no mesmo sentido, considerando que os veículos são essenciais para a atividade do sujeito passivo. Tudo bem. Entendo que sobre os encargos de depreciação a que se gerar o crédito. Agora que eu estou lendo aqui, eu vou tirar essa parte porque ficou confuso. Obrigada, viu, doutor Valcir? De nada. E, então, eu estou entendendo em relação à questão tanto do frete como essas despesas internas da frota própria como possível de tomada de crédito. Então, eu voto com a relatora desse ponto e quanto ao outro ponto, eu voto pelas conclusões. Deixa eu só corrigir aqui, eu acabei fazendo vocês entenderem errado. Existe a discussão tanto quanto as despesas, parte delas são essas, pneus, deixa eu botar aqui, pneus, combustíveis, manutenções em geral, né, gastos com oficina, etc. Isso aí é uma discussão. Aí tem a outra discussão, que nós votamos também no outro processo, que é encargo de depreciação dos próprios veículos. Encargo de depreciação. Aí nós negamos na oportunidade por considerar que esses veículos são utilizados antes de iniciado o processo produtivo e também depois de iniciado o processo produtivo. Então tem as duas discussões. A depreciação do próprio veículo, né? Que está... então por isso que eu tinha colocado? Sim, tem a discussão da depreciação. Não, então, desculpa, doutor Valcir, desculpa que eu não me lembro mais. As duas discussões, são dois itens. O crédito sobre a depreciação, que não é insumo, né, só que ela é condicionada à utilização do processo produtivo. É isso. Entendi. Então, desculpa, só voltando aqui. Eu estou indo pela condição do crédito sobre as despesas, porque para mim faz parte da atividade, é custo, porque é frota própria, e como os veículos estão ativados, eu estou dando sobre os encargos de depreciação, é isso. Desculpa. Perfeito. Então, com a relatora, nesses dois pontos, e no outro ponto, pelas conclusões. Então, com a relatora. Obrigado, Tatiana. Obrigada, Andrada. Obrigada. Está negando o provimento também, né? Dando provimento ao recurso do sujeito passivo. Dando provimento. Tá, dando provimento ao recurso. Perfeito, dando provimento. Votando com a relatora. Doutor Jorge. Eu acompanho a divergência do doutor Andrada pelas conclusões em relação à subvenção e negando quanto aos demais. Doutora Érica. Depois das explicações aqui, eu vou voltar com a doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Eu estava tentando entender por que naquele outro julgamento nós voltamos com a Andrada, né? Estava tentando ver aqui os que ele colocou. Só me dá um minuto, presidente. Com relação às subvenções, eu acompanho a relatora na íntegra. Eu só quero ver com relação a esses outros itens.
Andrada, são os mesmos itens que nós votamos no teu processo, né? Que até refere aqui que as despesas que ele coloca são bem abrangentes, né? Os acordos recorridos, eles são sequenciais, 476 e 477 da mesma turma, do mesmo relator. Eu vou manter o mesmo entendimento. Então, nesse item, eu vou acompanhar o doutor Andrada, como eu acompanhei no outro processo, porque realmente pedindo vênia a doutora Tatiana, realmente é uma discussão que me deixou em dúvida, porque realmente, para nós termos acompanhado a doutora Andrada naquela ocasião, e me parece aqui que não são itens diretamente ligados, né, à manutenção. Então, eu tinha esse sentimento também, viu, doutora Vanessa? Aí, assim, eu fui ver que a frota própria, ele é utilizado para as atividades, porque é com veículos refrigerados, né, para transferência de produtos semi-elaborados entre as suas unidades. Mas, assim, fique à vontade. Sim. Eu realmente mudei minha posição. A doutora Vanessa votando. Aqui é um frigorífico, né? Eu vou manter o meu entendimento, presidente, vou então acompanhar a divergência do doutor Andrada nesse item, não reconhecendo o direito ao crédito. Também vou manter meu voto em relação àquele voto anterior. Então o resultado fica o seguinte: por maioria de votos, pelo provimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo, somente para reverter a glosa em relação às subvenções para investimentos, em relação aos créditos concedidos em subvenções para investimentos. Tudo isso para falar? Com o voto vencedor do doutor Andrada, eu lembro que ele teria a oportunidade de colocar seu entendimento sobre a subvenção também. Perfeito. Doutor Rodrigo, é só uma leve correção no resultado, é que isso não é glosa, isso é não tributação das receitas com subvenção do investimento. Ah, tá, foi não tributação, não foi? Não inclusão dessas receitas na base de cálculo do PIS/COFINS. Com relação às subvenções para investimento, fica perfeito. Mas independente... Vai, doutor Tatiana. Desculpa, doutor Rodrigo, como da parte das subvenções foi pelas conclusões, por conta do artigo 63, eu acho que 63 ou 64 do RICAF, eu vou colocar o entendimento das conclusões, vou colocar no meu voto, porque eu sou obrigada mesmo a colocar, como relatora, tá? Eu sugiro manter a emenda do acordo anterior, inclusive. Perfeito. A emenda do... Deixa eu até anotar aqui, perfeito. Então, proclamo o resultado novamente. Por maioria de votos, foi dado provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional quanto às subvenções para investimentos. Ao recurso do contribuinte, presidente. Proclamando o voto novamente. Obrigado. Vou proclamar o voto do item 304. Recurso da Fazenda não conhecido por unanimidade de votos. Recurso da Fazenda não conhecido por unanimidade de votos. E recurso do contribuinte foi dado provimento parcial por maioria de votos em relação às subvenções para investimentos. Vencidos os conselheiros Tatiana, Érica e Valcir. Voto vencedor, doutor Andrada. Presidente, por favor, completar com a informação de que no item aprovado foi os conselheiros Andrada, Jorge, quem acompanhou pelas conclusões,
porque o entendimento da doutora Tatiana foi aprovado. Só que nós acompanhamos pelas conclusões. Foi tu, Andrada, eu... Em relação às subvenções para investimentos, os conselheiros Andrada, Jorge, Luiz também? Doutor Valci também. Doutor Valci também? Os conselheiros Andrada, Luiz, Jorge, Valcir e Rodrigo votaram pelas conclusões. Aí, como foi o vencedor, o doutor Andrada tem que falar, então, né? Escrever. Doutora De Tatiana. acordo com o regimento, a doutora Tatiana tem que inserir no voto dela as razões. Isso, no meu voto e na ementa. É isso que eu vou fazer. Eu sempre fiz isso. Gente, o presidente correto, caiu. não precisa o doutor Andrada se manifestar sobre o assunto, correto. Doutora Tatiana que tem que se manifestar. Presidente sumiu. Acho que o presidente caiu, gente. Como é que a gente faz pra gente chutar a gente aqui, que tu chutou a ti mesmo aí, Vanessa? Nesses 3 pontinhos do lado da imagem, vai abrir uma abinha em tem mudo, silenciar e expulsar. O presidente voltou. Eu voltei, então agora, eu não entrei 2 vezes, não. Eu saí, eu caí e entrei de novo. Tá. Então estamos com 9. Porque às vezes a gente volta e aparece uma segunda tela. Nesse caso apareceu só uma. Item 305. Recorrente, frigorífico Mercosul. Recorrida Fazenda Nacional. É idêntico, presidente. Temos só um recurso aqui. Lá foram 2. Não, são 2 recursos. 305 são 2 recursos? São 2 recursos. Pela Doutora, Paula. é um Acho só. que o 306 são 2 recursos. É o 304 são 2, 305 1, 306 2, não? O 305 é só o recurso do contribuinte e a situação é idêntica. Doutor Luiz quer falar? Para dizer que no 305, apesar de ser só o recurso do contribuinte, ele é idêntico ao recurso do contribuinte que acabamos de julgar. Então, é só reproduzir a decisão do 304 com relação ao recurso do sujeito passivo. Ah, perfeito, desculpa. Eu estava abrindo o outro. E a doutora Tatiana confirmando que é só um recurso? Desculpa, presidente, eu abri uma outra minuta. O 305 é especial do contribuinte somente e é idêntico à outra matéria. Então, eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte. Então, vai ser por maioria, né? Item 305, exatamente igual ao 304 em relação ao recurso do contribuinte. 306, recorrentes. Frigorífico. Não? Desculpa, presidente, deixa eu só voltar aqui. Doutor Luiz, eram as mesmas matérias? Pelo que eu estou acompanhando, olha só, exclusão da base de cálculo do PIS de receita oferida com Fundopem, aproveitamento de crédito sobre custo de despesa de transporte com veículo de frota própria e aproveitamento de crédito sobre encargo de depreciação destes veículos. Perfeito, obrigada. Aí, salvo o melhor juízo, o resultado seria dado provimento em parte ao recurso do contribuinte por maioria de votos com relação à subvenção para investimento. Tendo votado pelas conclusões com relação a essa matéria, Luiz Eduardo, Valcir, Andrada e Jorge. Vencidos, doutora Tatiana, doutor Valcir, doutora Érica, que deram provimento total ao recurso. Voto vencedor, doutora Andrada. Só acrescentando que foi pelas conclusões, o meu voto também. Perfeito. Perdão, o senhor também votou pelas conclusões? Perdão, eu não tinha anotado seu nome, presidente. Então, nos dois, tanto 305 quanto 304, Rodrigo pelas conclusões. Isso. Item 306, recorrência, frigorífico Mercosul e Fazenda Nacional. Com a palavra relatora, doutora Tatiana Idiama. É igual também. É igual ao primeiro, né? Que é o 304. É o igual item ao primeiro. ao 304.
Então, item 306, resultado idêntico ao item 304. Isso. Item 307, Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, recorrente Fazenda Nacional, recorrida HMED, serviço do escritório. Só para fins de gravação, presidente, uma questão de ordem, eu peço autorização ao senhor para ler como ficou o resultado do 306. Perfeitamente. Fazenda Nacional não conhecido por unanimidade de votos. Recurso da Fazenda não conhecido por unanimidade. Recurso do sujeito passivo, dado provimento em parte por maioria, com relação à subvenção para investimento. Votaram pelas conclusões em relação a essa matéria Luiz Eduardo, Valcir, Andrada, Rodrigo e Jorge. Vencidos, Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa, que deram provimento integral. Voto vencedor, mais uma vez, doutor Andrada. Isso, obrigado, doutor Luiz. Gente, eu acho que a gente tem que... não, desculpa. Eu ia falar que tinha sido qualidade, a doutora Vanessa acompanhou. Desculpa. Não, doutora Vanessa... desculpa. Doutor Luiz Eduardo, item 307, recorrente Fazenda Nacional, recorrida HMED, serviço de escritório. Perfeitamente, presidente. Trata-se de PIS. O período vai de janeiro de 97 a abril de 2001. E o assunto é decadência, por um lado, alargamento da base de cálculo na sistemática cumulativa da Lei 9.718, de 98. Foi um lançamento por falta de recolhimento. Sujeito passivo apresentou impugnação alegando nulidade, decadência parcial por 5 anos do fato gerador, ICMS na base de cálculo, inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e ilegalidade da taxa Selic. A Delegacia de Julgamento em Campinas negou provimento à impugnação. Recurso voluntário do sujeito passivo alega decadência, de novo, inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, ICMS na base de cálculo e ilegalidade da taxa Selic. A decisão recorrida 3402-00558 deu parcial provimento ao voluntário, entendendo que o ICMS compõe a base de cálculo do PIS, que a outras receitas aplica-se sim a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98 e que a decadência é contada em 5 anos do fato gerador, manteve a taxa Selic. A Fazenda Nacional, em face dessa decisão, apresentou recurso especial para discussão de 2 matérias. A primeira, interpretação dos artigos 150 e 173 do CTN, diante da ausência de pagamentos, fundamentando que, na ausência de pagamento antecipado, aplicaria-se ao PIS a regra de decadência prevista no inciso 1º do artigo 173 do CTN, ou seja, 5 anos contados do primeiro dia do período subsequente ao que poderia ter sido realizado o lançamento. A segunda matéria é uma presunção de constitucionalidade em favor do parágrafo 1º daquele artigo 3º da Lei 9.718, alegando que os efeitos da decisão do STF foram vazados em julgamento concreto e somente poderiam ser estendidos aos casos pendentes de julgamento administrativo se fosse atendido o quesito do Decreto 2.346 de 97. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso e não constam dos autos contra-razões. Posso passar ao voto? Sim. Conheço do recurso da Fazenda Nacional, passo ao mérito. Com relação à decadência, o lançamento foi feito sobre diferenças. Portanto, o próprio auto de infração fiscal admite pagamento parcial e assim aplica a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, reconhecendo a decadência exatamente nos termos da decisão recorrida. Com relação à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS, trata-se aqui de um recurso especial 585-235 de Minas Gerais, que definiu essa inconstitucionalidade e cuja aplicação é obrigatória pelo artigo 62, parágrafo 2º do Regimento Interno do CARF.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto. Doutor Andrada. É com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator. Então, doutor Valcir. O relator. Doutor Jorge. Relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também estou acompanhando o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de divergência interposto pela Fazenda Nacional. Item 308. Doutora Tatiana, recorrente Fazenda, recorrida M. Campos Comercial. Está desligado o microfone, Tatiana. Desligado o microfone. Desculpa. O recurso aqui é da Fazenda, a matéria é prescrição, né? Então eu vou direto ao meu voto, que em vista de todo exposto, tem-se que no caso vertente, o pedido de compensação foi protocolado em 10/4/00. O contribuinte pretendia haver compensado os débitos vincentes com crédito de PIS em razão de recolhimentos indevidos efetuados no período de 9 de 88 a 10 de 94, com base nos decretos-leis 2445 e 2449 julgados inconstitucionais. Sendo o pedido efetuado anteriormente a 9/6/05, é de se aplicar o prazo prescricional de 10 anos. Então, por isso, estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, aplicando a súmula CARF 91. Doutor Andrada. Doutor Tatiana, apesar de concordar com a sua fundamentação, a contagem aí não dá para dar provimento, para negar provimento ao recurso da Fazenda, não. No caso, contando 10 anos, parte dos créditos do contribuinte estão prescritos. Você colocou no seu voto aí que o protocolo é de 10/4/2000, 10 anos antes da 10/4/1990. E ele está pedindo créditos de 88 a 94. Então, a gente tem que dar, com a sua fundamentação, a gente tem que dar provimento parcial ao recurso da Fazenda para considerar prescritos os créditos de 9 de 88 a 4 de 1990. Fatos geradores, né? Certo. Então, eu voto por dar provimento parcial ao recurso deposto da Fazenda para considerar prescritos os créditos do... Pode, por favor... Dos fatos geradores... Tá. Os créditos dos fatos geradores ocorridos... Dos pagamentos decorrentes de fatos geradores ocorridos de 9 de 1988 a 4 de 1990. É isso mesmo, né, gente? Só que a doutora... Corrija aí, por favor. A doutora Tatiana estava perguntando o contrário, os prescritos. Então, o doutor Andrada disse os que não estão prescritos. Então, os prescritos seriam... Eu disse os que estão prescritos. Isso, os prescritos seriam de maio de 1990 a junho de 1994. Mas como é provimento parcial, a gente tem que ir para o provimento. Como foi provimento parcial, a gente tem que ir na parte que foi dado provimento. Doutor Luiz, com a palavra. Exatamente, presidente. O recurso é da Fazenda. Ela pede para considerar intempestivo o pagamento. Eu não gosto de dizer que é prescrito ou decaído, porque depende de que é intempestivo. E, pela minha conta, é intempestivo o pedido referente até aos fatos geradores até 31 de março de 90. Fatos geradores até 31 de março? Fatos geradores até 31 de março de 90. Para considerar isso mesmo. Intempestivo o pedido
para os fatos geradores até 31 de março de 90. Isso, a partir É do muito 4 já fácil, tem. a gente pega o mês do pedido, tira 10 anos. Porque o pedido foi protocolizado em 10/4/00, fica então até... Serviria até 10/4 de 90, porque o fato gerador só ocorre no dia 30. Para a gente nunca errar, pede a data do pedido, tira 10 anos. Então é sempre assim. É. Considerar intempestivo o pedido para os fatos geradores até 10/4 de 90. Não erra. Fazer conta de 10 é mais fácil que de 5, né? Exato. Então, Eu falo isso. Eu escrevi até 31/3 porque eu sei que os fatos ocorrem no último dia. Perfeito. Mas se eu escrever 10/4, só vai pegar até o fato 31/3, porque o de 30/4 não pega. Então, eu considerei assim: voto por dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela Fazenda, para considerar intempestivos pedidos relacionados aos fatos geradores até 31/3 de 90. Né? Tá bom. Pode também, não precisa colocar o termo inicial, realmente. Se a senhora preferir. Não precisa colocar o termo inicial. Perfeito. E desculpa, esse daqui tem retorno? Eu não verifiquei. Deixa eu ver. Não, né? Tá, perfeito. Então é isso, presidente. Não, recurso da Fazenda. Perfeito. Então, eu estou dando provimento parcial. Doutora Andrada. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Balcia. Com a relatora. Com a relatora. Jorge, doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora. Então, ficou fatos geradores até 10/4 de 90? Tá. Não, até março de 90. Tá. Ou até 31 de março. Tanto faz. Faz 31 de março, 10/4 dá o mesmo número de fatos geradores. Se falar março, 31 de março, ou 10 É de só porque eu estou anotando os tanto faz. resultados, então. Eu vou botar 31 de março. 10/4. Oi? Eu anotei 10/4. Tá, então eu vou botar 10/4. Eu acho que fica melhor para não dar Que assim confusão. a gente nunca erra. Pega a data do pedido, tira 10 anos, nunca erra. Assim, tá. Então eu acompanho a relatora, presidente. Doutora Tatiana, como colocou, 10/4. O voto dela seja diferente. Só para ficar igual o voto. Ah, tá. Microfone. Para considerar intempestivos, então eu estou dando provimento parcial ao recurso, interposto pela Fazenda, para considerar intempestivos pedidos dos fatos geradores até 10/4, né? Perfeito, então. 10/4 de 90. Em voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para considerar intempestivos os pedidos até a data do 4 de abril de 1990. Isso? Tudo. Perfeito? Perfeito. Não sei se o doutor Luiz quer falar alguma coisa. 10 de abril. Isso. Isso. Perfeito. 10 de abril. Obrigada, gente. Agora aí tem doutora Vanessa, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Santander, corretora de valores imobiliários. Normalmente esses processos Santander, o valor é mais de 1 milhão, nesse caso. É súmula. Presidente, É súmula 108. isso, o processo é mais de 1 milhão, até me causou estranheza não ter havido interposição de recurso especial pelo contribuinte, é isso mesmo, né, pessoal? Porque eu olhei o processo, e não localizei. Então, aqui, posso começar? Tá. A palavra é relatora. Então, é recurso especial de divergência interposto pela Fazenda, buscando a reforma do Acórdão 3401003867, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, né? A decisão foi reratificada pelo acórdão que acolheu os embargos, sem efeitos infringentes, que destaca o emento de ambos, a divergência da Fazenda Nacional com relação à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
né, indicou paradigmas para comprovar. O recurso foi admitido. O contribuinte apresentou contra-razões ao recurso especial, requerendo a negativa de provimento, e na mesma oportunidade interpôs embargo de declaração, inquirindo a decisão de conter os vícios de obscuridade e omissão, tendo sido rejeitados, pois seriam improcedentes os vícios apontados. No entanto, com relação à obscuridade, a alegação foi recebida como lapso manifesto, que é a transcrição do número do acórdão incorreto no voto vencedor, sendo corrigido mediante aprovação de um novo acórdão. Então, não houve interposição de recurso especial pelo contribuinte, é o relatório. Pode ir ao voto. Então, no mérito, a matéria é só a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, estou aplicando a súmula CARF número 108, né, que determina que a incidência dos juros de mora, calculados a taxa Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Então, estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Doutora Andrada. Com a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a relatora. Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Item 310. Doutora Érica. Recorrente, Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF. Recorrida Fazenda Nacional. Então, aqui trata-se de um recurso especial do contribuinte contra o acordo que negou o provimento, né, em face aqui, ó, FIS, compensação, débito vencido, denúncia espontânea, multa de mora, incidência. Então, não resta caracterizada a denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa moratória nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte recolhidos fora do prazo de vencimento, ainda que anteriormente qualquer procedimento fiscal, precedente do STJ. Diante da decisão, o contribuinte depôs embargo de declaração, né, pedindo a aplicação do RESP, 1.149.0022, né, e os outros julgados com sistemático de recurso repetitivo, no caso dos autos, por não se tratar de mesma situação e que, no entanto, foi acolhido pelo colegiado. O contribuinte depôs recurso especial de divergência e face ao acordo recorrido acima, a divergência suscitada em relação à aplicação da denúncia espontânea. O recurso especial do contribuinte foi admitido, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões e manifestando pelo não provimento do recurso especial. Posso ir direto ao voto? Pode ir direto ao voto. Conheço do recurso, né, a matéria que em discussão é a questão da Parece que o presidente congelou. Só um minuto, não respondeu. Segundo Ele tá aqui. Segundo o resto pessoal, não. Estou normal. Ele está normal. Tá normal. Eu não estou anormal. Casualmente. Então, a matéria... Não estamos lhe ouvindo. Você estava ontem. Então, a matéria aqui em discussão é a questão daquela questão da compensação. Até na sessão de março teve alguns processos sobre isso, né? Questão da equiparação da compensação, né? Então, a matéria é a questão de que eu, né, se eu não me engano, eu, Tatiana e Vanessa, a gente considera a compensação como uma forma de pagamento, então, nesse caso aqui, a gente aplica a denúncia espontânea. Então, diante disso, eu dou provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Andrada. Presidente, como a doutora Érica falou, esse aqui é aquele caso típico que o contribuinte pede denúncia, a não pagamento da multa de mora em razão de denúncia espontânea, e no caso aqui, como a doutora Érica pontuou, o contribuinte calculou um acréscimo no valor devido e compensou antes de retificar a DCTF. Né? Então, pela decisão do STJ, e pelo que a gente tem decidido aqui também, se ele tivesse pago concomitante
a apresentação da DCTF, é considerado denúncia espontânea, não há a incidência da multa de mora. Mas como alguns de nós, entre eles eu, não considera que compensação seja equivalente a pagamento, a gente não considera que ocorreu a denúncia espontânea, então é devido à multa de mora. E a razão para não considerar compensação como pagamento é que o pagamento extingue o crédito tributário. Pronto, pagou, acabou. A compensação tem uma condição de extinção do crédito tributário. Ela extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior, não sei o quê, né? O complemento lá do artigo. Então, não são situações idênticas. Pagamento é diferente de compensação. Por isso, a gente considera que da vênia, abro divergência da conselheira relatora doutora Érica para, no caso, negar provimento. O que é o caso aqui negar provimento ao recurso do contribuinte. A divergência seria para negar. Para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Obrigado. Doutora Tatiana. Bom, acho que todo mundo já conhece o meu voto. Eu equiparo compensação com a modalidade de pagamento, né, nos termos do artigo 156 lá do CTN, porque, a meu ver, ele já extingue o pagamento, o crédito tributário, né, nos termos do próprio CTN. Então, eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. Estou congelado ainda para o senhor, doutor Luiz? Perdão, presidente, não está congelado, não. Presidente, o artigo 138 do Código, ele é expresso, ele fala pagamento, não fala em extinção. Em que pese no artigo 156, tanto pagamento quanto compensação serem considerados modalidades de extinção do crédito, quando se fala em compensação, nos termos da lei. E a lei é clara, 9.430, artigo 74, dizendo que extingue sob condição resolutória da ulterior homologação. Ou seja, compensação abre uma nova discussão que pode dar um PAF inteiro. Pagamento morre ali na hora. Isso, para mim, é uma diferença fundamental. Se o Código Tributário quisesse qualquer modalidade de extinção, teria usado extinção. E não usou pagamento. Portanto, com todas as vênias, a relatora acompanha a divergência aberta pelo doutor Andrada. Doutor Valcir. Gostaria de deixar consignado que, diante da brilhante aula do doutor Andrada e do doutor Luiz Eduardo, eu não concordo. O meu convencimento é que pagamento é pagamento, compensação é compensação. O princípio da identidade, primeiro princípio da identidade lógica do René Descartes. Mas compensação é pagamento duplo, na verdade. Eu te pago, você me paga. A questão resolutória, mesmo no pagamento, existem questões também, aspas, resolutórias. Então, nesse sentido, eu voto com a relatora. E obrigado pela excelente aula, doutor Luiz Eduardo e doutor Andrada. O senhor me permite fazer uma parte rápido? Sim. Eu serei muito rápido. A questão é a seguinte: na compensação, não houve um pagamento anterior. O que houve foi uma alegação do devedor de que ele tem um direito. E o único lugar no mundo em que o devedor cria direito com uma mera declaração dele é na nossa compensação do artigo 74. Porque ou o credor aquece ou o juiz diz que existe o direito. Nunca o devedor cria direito mediante mera declaração dele, exceto no artigo 74 da 9.430. Isso há 3.000 anos que nós temos direito romano. Entendi perfeitamente a sua lógica, que é, se há compensação é porque alguém antes pagou alguma coisa.
Não é isso, é porque alguém antes alegou ter pago alguma coisa. Doutor Jorge. Complementando o que o doutor Luiz falou, daí a necessidade de ser o valor a ser compensado tem que ser certo quanto à sua existência e líquido quanto ao seu valor, né? Bom, eu já fui, inclusive, presidente, nos acordos que a doutora Tatiana era relatora, eu fui designado relator dos votos da CEMIG em 14 de junho de 2019. E aí procurei outros aqui, a doutora Vanessa não me acompanhou, mas por acaso procurando esse meu, encontrei a doutora Vanessa que ela diz na ementa, que eu concordo, que a compensação, ainda que homologada, não pode ser equiparada ao pagamento para fins de contagem de prazo decadencial. No recurso 93, acordo 93.008.529. Então eu acompanho a divergência aberta pelo doutor Andrade. Doutora Vanessa. Presidente, só me dá um minutinho para eu conferir esse acórdão que o doutor Jorge trouxe. Que eu tinha para mim que eu equiparava a compensação a pagamento. Por acaso eu encontrei, doutor Vanessa, 9303-8.529 de 18 de abril de 2019. Ah, é bem recente. Deixa eu só Estávamos eu, só o doutor Demes, que não acompanha. A senhora é relatora, eu só vi a ementa. É que talvez possa ser a ementa do voto vencedor. Eu posso ter ficado vencida. É verdade. O redator designado foi o doutor Luiz. Perdão. Mas, enfim, reforçando o meu voto e o que o doutor Luiz disse, inclusive. O doutor Luiz foi o redator designado. Lembra-se, doutor Luiz? Me lembro, mas aqui o caso era decadência, não era denúncia espontânea. Isso. Aí, para outros fins, a discussão é outra, né? Mas mesmo assim, considero que a compensação não pode ser equiparada a pagamento. Para fins de decadência, a doutora Vanessa, eu penso como senhor em ambas as situações. Agora, esclarecendo a dúvida da doutora Vanessa, ela se manifestou que não aceita compensação para fim de decadência. Ela aceita. Não necessariamente. Ela aceita. Ela aceita. Ela não aceita. Ela aceita. É que a sua ementa. Desculpa. Ela aceita. A emenda é minha. Mas no caso era para fins de decadência e não para fins de Eu acho que a Vanessa vota igual a Tatiana. Isso, eu acompanho a relatora, doutora Érica. Eu só quis confirmar. Obrigada, Jorge. Desculpa, Vanessa, eu vi só que não foi até o fim. Nós temos discussão, né, sobre compensação, pagamento, depósito e várias outras. Todo mundo já sabe a minha opinião também. Eu acho que pagamento é pagamento. Essa lei fala pagamento. Só pode haver pagamento por meio de DARF. Não tem outro modo. A não ser o documento de arrecadação da Receita Federal. Esse é o modo de pagar. Como a gente paga o nosso plano de saúde por meio do nosso boleto. Conta de luz por meio do nosso boleto também. Assim sendo, voto com a divergência do doutor Andrada. Então, o resultado é o seguinte. Esse é um processo de perda-comp, um despacho decisório que homologou em parte. Então, o tratamento do voto de qualidade é o que a gente vai expor agora. Pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, vencidas conselheiras Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Voto vencedor, doutor Jorge Freire, já que ele pediu. Esse, presidente, deixa eu anotar aqui, por favor. Esse aqui é o 310, né? É igual aquele da CEMIG, seu. 310. São todos, doutora Érica, iguais? São todos iguais. O 310, 311, 312, 313. Tá. Então, o 311, pelo voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso especial do contribuinte, vencidos os conselheiros Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Voto vencedor, doutor Jorge. 312, pelo voto de qualidade,
negou-se provimento ao recurso especial do contribuinte, vencidos conselheiros Tatiana, Valcir, Érica e Vanessa, sempre a doutora Érica como relatora. Item 313, também doutora Érica como relatora. Recorrente, Fundação dos Economiários Federais com CEF, recorrida à Fazenda. Então, foi negado provimento ao recurso do contribuinte pelo voto de qualidade, vencidos os conselheiros Tatiana, Vanessa, Érica e Valcir, e voto vencedor em todos eles, doutor Jorge Omiro Locke Freire. Posso fazer um pedido para a doutora Vanessa? Não, já vamos fazer intervalo. Porque a gente vai entrar agora, Acabei de mandar no grupo. a gente vai entrar agora na pauta da tarde. Isso. Aqui, a partir do item 314, doutora Vanessa, recorrente Fazenda, recorrida à Associação Propagadores DEPA. Teremos aqui uma sustentação oral. Portanto, daremos um intervalo. Doutora Camila está aí?